pão em nome de Jesus. Êxodo 23, versículo 19. Eu levei a minha caminhada toda para descobrir. Você vai descobrir em 20 minutos. Que bom que o Espírito Santo te faz descobrir as coisas, né? Irmãos, o Moisés usado por Deus, ele estava trazendo uma série de orientações para o povo. Dentre essas orientações, ele estava falando acerca de festas, acerca de ofertas, uma série de orientações que ele estava dando. E em meio a essas orientações sobre ofertas, ele cita uma frase que, como eu disse, custou, mas o Espírito Santo nos mostrou. Diz assim, acerca das primícias, né? Versículo 19: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Aí ele diz assim: não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eu vou ler de novo, mas só essa segunda parte é que me é interessante no momento. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Durante muito tempo eu perguntei para Deus, Deus, o que é isso? O que quer dizer isso? O que significa isso? Não cozerás o cabrito, Deus mandou, isso aqui é mandamento. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eu ficava imaginando o porquê disso. Eu ficava imaginando um monte de coisa. Pensava assim, poxa, eu imagino alguém pegando um cabrito, pegando leite. Existe o morango ao leite, não é isso? Você coloca leite no morango? Você não faz comida e coloca vinho na comida, às vezes, para temperar? Então eu pensava assim, bom, a pessoa vai colocar lá o cabrito, vai pegar o leite da mãe dele, tirar um pouquinho do leite da mãe dele, vai colocar junto, vai fazer uma comida e tal. Mas para que isso? Era o que vinha à minha cabeça, o entendimento era esse, eu pensava que era assim. Mas o que quer dizer isso aqui? Não cozerás, Deus está mandando, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Primeiro, por que Deus disse para não fazer? Porque isso aqui era um ritual de fertilidade que os cananeus faziam. E Deus mandou que quando o povo dele entrasse na terra prometida, eles não tinham que fazer como aqueles que estavam lá na terra, porque quem estava lá na terra praticava coisas erradas. Era um ritual de fertilidade. As mulheres que não podiam ser mães, elas coziam o cabrito no leite de suas mães, para ver se elas engravidavam. É como se fosse, vamos botar no português claro, é como se fosse um trabalho que era feito, algo assim. Porque era um ritual que eles faziam, mas para deuses pagãos, para ver se alcançavam o favor desses deuses pagãos. Então Deus disse, olha, vocês não vão fazer, vocês não podem cozer o cabrito no leite da mãe, de jeito nenhum isso vocês vão fazer, porque isso aí quem faz é quem não conhece a Deus. É como alguém que fazia um trabalho para obter alguma coisa. Não, vou fazer ali, vou levar uma galinha ali, vou fazer isso, vou fazer... Não, Deus falou, não, vocês não vão fazer, vocês são meus, vocês não vão fazer, porque isso aí é um ritual dos cananeus, para que as mulheres se tornem férteis, vocês não vão fazer. Mas para nós, como povo de Deus, o que representa o não cozerás o cabrito no leite de sua mãe? Para ficar fácil de você entender, o que é o cabrito no leite de sua mãe? Como eu disse, eu achava que era você cozinhar o animal dentro do leite da mãe dele. Tirava o leite da mãe e botava ele na panela, botava o leite junto. Não. O cabrito no leite está mostrando o cabrito que ainda mama. Ainda está no leite. Ainda está mamando leite. Ainda está tomando leite. Por isso o cabrito no leite. Se você tem um filho e ele ainda está mamando no peito, ele ainda está no leite. Ou se ainda toma mamadeira, ele ainda está no leite. É como uma criança novinha que ainda não come alimento sólido, ainda não é capaz de se alimentar daquilo que é sólido. Ele toma leite. É o cabrito no leite. Antigamente, eu lembro quando criança, usava-se muita expressão para falar, por exemplo, de uma moça nova, quando a moça era muito novinha, dizia-se assim, aquela moça ainda está cheirando a leite. Lembra disso? Para falar que a moça ainda era novinha. Alguém dizia assim, aquela moça lá já namora? Ih, que namora? Aquela moça é tão novinha, ainda está cheirando a leite ainda, ela é novinha ainda, que isso? Para falar de alguém muito novo, dizia-se que cheirava leite. O cabrito no leite era o cabrito que era tão novinho que ainda mamava na sua mãe.
ainda não comia comida sólida, ainda não comia capim, mamava no leite. Deus disse o seguinte: vocês não podem fazer isso, não podem cozer o cabrito. O que é cozer? Esse cozer fala de cozinhar o bicho, de levar o bicho ao fogo. Não podia se cozinhar um cabrito se ele estivesse ainda no leite de sua mãe, ou seja, ele era muito novinho, não podia cozinhar o bicho. Alguém podia até dizer, mas a carne fica mais macia, aquela coisa. Não, não podia fazer, porque ele era novinho ainda. Ele não podia ser cozido, por quê? Porque ele era novinho. Deus falou que não podia fazer assim. Para nós, o que representa isso? O cabrito cozido no leite da mãe, ele ainda está no leite da mãe, ele ainda está mamando o leite de sua mãe. Ele mostra o novo convertido, ele mostra a pessoa, não só o novo convertido, mas o crente que ainda é novinho na fé. Ele ainda está no leite de sua mãe. Quem é a mãe? A igreja. A igreja é a mãe. Assim como uma criança mama no peito da mãe, assim como a mãe dá mamadeira para a criança, a igreja, né, ela também alimenta aqueles que são novinhos. Eu lembro o dia que eu cheguei na igreja, eu lembro o dia que eu comecei na igreja. Eu não sabia nem encontrar as coisas na Bíblia, alguém me ajudava, eu trazia a Bíblia, e alguém que sabia que eu era novo ali já vinha me ajudar. Eu nem me arriscava porque eu sabia que ele ia achar. E alguém vinha, pegava a minha Bíblia e achava para mim na hora que o pastor ia pregar. Eu era novinho, eu estava começando na igreja, eu ainda não era batizado nas águas, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, eu ainda não conhecia a palavra, eu tinha muita sede de Deus, mas eu era novinho. E eu mamava ainda, na igreja me dava o leite, né? Assim, novinho, me tratavam como criança mesmo. Não, o Paulo a gente tem que tratar ele assim, porque, né, ele sabia que eu era novinho na fé. Mas o tempo vai passando, e assim como uma criança vai largando o peito, alguns mamam durante muito tempo. Já vi gente mamar até 4 anos de idade, até 6 anos de idade. Tem uns cavalões aí, uns bezerrinhos, né, que mamaram bastante. Mas uma hora ele vai largar o peito. Uma hora ele vai deixar de mamar o peito, vai largar o leite de lado, vai falar, não, peraí, agora não quero mais. Às vezes a mãe dá um jeito para ele largar, né? Minha mãe contava que eu larguei o peito por causa de pão. Sempre gostei muito de pão, porque minha mãe falava assim, não, você largou o peito, você foi desmamado com pão. Largou o peito por causa do pão. Cada um dá um jeito, né? Eu já vi, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava de mães que passavam pimenta no peito, para a criança não pegar, enfim. Não pode mamar para sempre. Uma hora tem que largar, ué. Né? Mas se esse bezerro, como o texto está mostrando, fosse ainda novinho e mamasse ainda, não tinha como ele ser cozido, irmão. Sabe o que é esse cozimento? São as provas. Ser levado ao fogo é ser provado. O cabrito sendo levado ao fogo. Se ele for novinho, ele não aguenta o fogo. O fogo são as provações. O fogo são os momentos difíceis. O fogo são os momentos duros. Que se o cabrito ainda estiver no leite da mãe, ainda estiver mamando, for muito novinho, não vai aguentar o calor. Estou falando daquilo que é espiritual. Nós vamos passar por um cozimento. É o calor da prova. É o calor do momento difícil. Quando você chega na igreja e você vê a luz de Cristo, a luz brilha para você, e você vê as coisas acontecendo, Deus te abençoando, você vai se alegrando, mas você fica maravilhado, encantado, mas você sabe que virão momentos difíceis também, que o dia mal vem. E falavam isso para mim, a moça que me ganhou para Jesus falava, Paulo, olha, você está na igreja agora, mas olha, virão aflições, virão perseguições, fica firme, não desiste, não desanima, porque as perseguições virão. Ela me preparava para que um dia, quando eu fosse cozido, eu permanecesse firme. Seremos cozidos. E aí é que vem a pergunta, será que nós somos ainda um cabrito no leite de nossa mãe? Somos tão novinhos na fé, apesar do tempo de igreja, esquece essa coisa de tempo de igreja, talvez você possa estar na igreja há 20 anos, 30 anos, mas e quando você for cozido, quando a provação vier? Se você ainda estiver no leite da mãe, você não aguenta, porque criança não aguenta, é o homem que aguenta a provação, criança não aguenta.
Criança, qualquer coisinha reclama. Criança, quando dá uma topada, machuca, vem, mãe, vem aqui, machucou o joelho. Mãe, vem aqui, dá beijinho, mãe, dá beijinho para sarar, mãe. Às vezes nem dói aquele negócio. Mas a criança chora, só para fazer manha. Mostra o machucado para você, aqui, ó, machuquei. Para a criança aquilo ali é uma coisa do outro mundo. Mas o homem maduro, o homem adulto, é diferente, irmão. Ele pode ser cozido, ele pode passar pelo cozimento, ele pode passar pelo calor da prova. Quem somos nós? Cabritos ainda no leite de nossas mães? Que quando a coisa aperta, quando vem a dificuldade, sai da igreja? Quantas pessoas que saíram da igreja por causa de um momento difícil? Era ainda um cabrito no leite da mãe. Era novinho, não aguentou a provação, não tinha experiência com Deus, não tinha maturidade. Como nós temos agido diante do cozimento, irmão? Deus só pode cozer, Deus só pode provar aquele que é maduro. E quando você for provado? E quando você for cozido? Qual vai ser a sua reação? Se for criança, você vai embora, você larga Deus. Quantas vezes eu fui cozido também? Não estou falando só de provas que a gente passa, que Deus coloca diante de nós. Os homens nos testam também. Quantas vezes eu, para me tornar um pastor, fui testado pelos meus líderes? Vamos ver se o Paulo é bom mesmo. E fui testado. Nenhuma nem duas vezes. E o meu pastor depois dizia, olha, Paulo, ali eu estava testando você e você nem sabia. Às vezes a gente é testado também, para saber. Eu me lembro de um pastor, hoje ele é um dos nossos líderes regionais, e o pastor que o levantou contava que ele era chefe de obreiro. Um dia ele chegou, estava resolvendo um assunto na rua, e quando ele chegou na igreja, o pastor chamou ele no escritório, mas deu uma bronca nele, tão grande, mas tão grande. Falou, você é o chefe dos obreiros, olha só o que esses obreiros estão fazendo. Mas chamou a atenção dele. E ele estava chegando na igreja naquela hora, ele nem sabia de nada, tinha nada a ver com o negócio. E ele foi lá conversar com os obreiros para ver, olha, o que aconteceu, que o pastor está bravo lá em cima, aquela coisa toda, me deu uma bronca lá em cima, aquela coisa toda. E quando acaba, ele não tinha culpa de nada, aquele pastor. Posteriormente, esse pastor falou para ele, eu não te chamei lá no escritório e te dei uma bronca para testar você, para ver como é que você reagia diante de uma bronca. Hoje é um dos nossos regionais, obediente, homem de Deus, servo de Deus. Podia ter se rebelado, ele se revoltado, não tem culpa de nada, vou embora da igreja também. Esse pastor fica me chamando a atenção à toa. Era um teste. Ele provou naquele teste que ele era não um cabrito no leite da mãe, mas era um homem maduro. Diga graças a Deus. Quem somos nós, irmãos? Cabritos? Ainda no seio da mãe, no leite da mãe, que na mama ainda, que qualquer coisinha é tão fraquinho que não aguenta uma prova, não aguenta um não aguenta uma bronca, não aguenta uma correção, não aguenta uma prova, não aguenta ser cozido, não aguenta ser passado pelo fogo. Você vai passar pelo fogo. O fogo virá, o cozimento virá. Por que Deus falou para não cozer o cabrito? Vai estragar o bichinho e não vai adiantar nada. Será que você está preparado para ser cozido? Às vezes a gente se considera muito maduro, a gente se acha muito adulto, e às vezes não é. Não é verdade? A criança não acha que é adulto, às vezes pensa que é adulto, e não é nada. Pensa que é, e não é. Eu lembro quando eu era garoto, tinha uma senhora, ela não sabia ler. Nós sabíamos ler, éramos pequenininhos, mas sabíamos ler. E ela então nos chamava para sair com ela, porque precisava ler alguma coisa, nós líamos para ela. E era eu e mais uns, devia ter uns 5. E ela sempre vinha nas nossas mães e falava assim, olha, tem como você liberar o seu filho para ir comigo? Porque eu preciso ir em tal lugar assim, assim. Ela é uma senhora muito boazinha. Mas quando nós sabíamos que ela ia... Mas quando vem o cozimento é que a gente vê. Quando você é passado pelo fogo é que você vê se você é de Deus, se você cresceu ou não. Porque a criança larga Jesus, irmão. O cabrito que ainda está no leite da mãe, ele abandona Jesus. Ele disse, não aguento essa prova não, eu vou embora. Você lembra que Jesus certa vez deu um discurso mais duro? Puxou a orelha e alguns foram se retirando. Alguns disseram assim, esse discurso de Jesus é muito duro. Não dá para aguentar esse negócio não, vamos embora.
E Jesus falou para os 12, mas vocês também não vão, não? E o Pedro, olha, Senhor, para quem iremos? Para onde ir tem, mas para quem que eu vou? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem como eu ir para lugar nenhum, não, Senhor. Não posso te deixar, não, de jeito nenhum. Os discípulos mostraram a maturidade quando foram cozidos. Agora, os outros que estavam ali, provaram que eram crianças, que eram cabritos cozidos no leite da mãe, ainda estavam mamando, não aguentavam uma chamada, não aguentavam uma bronca, não aguentavam uma correção, não aguentavam um puxão de orelha. Eram crianças ainda. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, teria outros textos, mas não dá tempo de eu falar de todos eles. Mas 1 aos Coríntios, abre lá comigo rapidinho, só esse de 1 aos Coríntios. No capítulo 3. Paulo fala aos irmãos que estavam em Corinto. Corinto era uma igreja onde só tinha irmãos abençoados, porém precisava de ordem. Precisavam colocar ordem na coisa, e o Paulo manda as cartas para colocar as coisas em ordem lá. 1 Coríntios 3, versículo 1. Paulo falando com a igreja, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha o Paulo dizendo, eu queria falar com vocês como adultos, mas eu tive que falar como menino, tive que falar como se fala com criança. Porque vocês ainda hoje se comportam como crianças. Tem muito tempo de igreja, mas ainda são crianças. Eu tive que falar com vocês como criança. Olha como é que isso é sério, irmão. Porque quando você fala com a criança, você tem que falar na linguagem dela. Aliás, quando você fala com a criança, você até abaixa para ficar do tamanho dela. Eu ouço às vezes as tias de escolinha pregando, eu fico maravilhado, eu falo, gente, eu prego para adulto, mas elas são perfeitas para pegar para criança, é uma linguagem assim que eu falo, Jesus, só elas mesmo, eu não tenho essa linguagem para criança, não. Eu prego para cavalão, né? Mas elas são perfeitas para falar para a criançada, é incrível o negócio. Aí o Paulo tinha que falar com eles como se estivesse falando com criança. Falo com vocês como falo a meninos, porque vocês são carnais ainda, não são espirituais. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ficavam umas dissensõezinhas, umas briguinhas entre eles, um irmão de mal com o outro, e o Paulo fala, vocês são criancinha ainda, não cresceram não. Eu estou tratando vocês como criança porque eu não posso tratar de uma forma mais dura. Queria te dar um alimento sólido, mas não posso. Tem que ficar dando papinha, mamadeira. Irmãos, o que a palavra está querendo nos mostrar é que nós possamos identificar se nós ainda somos cabritos no leite da mãe ou se já somos homens maduros, mulheres maduras. Por que isso? Porque o cozimento vem, nós vamos ser cozidos. E vou falar, nós estamos vivendo um momento onde a igreja está sendo cozida. A igreja foi levada ao fogo. Estamos passando pelo fogo nesses dias. A igreja em todo o Brasil está passando pelo fogo. Fomos levados ao fogo. Se formos cabritos no leite de nossas mães, não vamos aguentar o fogo. Alguns vão desistir. Alguns vão desanimar. Alguns vão esfriar, alguns vão parar. Mas se formos adultos na fé, nós vamos passar por esse fogo todo e vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não sejamos meninos, sejamos homens e mulheres de Deus, firmes com Deus. Não é uma dificuldadezinha que vai nos parar. Não é o fechamento de igreja que vai nos parar. Nada vai nos parar. Nós não somos crianças na fé. O menininho não aguenta ser cozido. O menininho não aguenta a prova. Quantas vezes eu também provei pessoas, elas não sabiam que estavam sendo provadas. Quantas vezes eu disse a elas um não, para ver qual seria a reação. Quantas vezes você testa as pessoas também, e elas nem sabem que você é testado. Estão passando pelo cozimento para eu saber, deixa eu ver se esse daqui é um cabritinho ainda, no leite da mãe, se está mamando ainda, ou se é alguém que já experimentou a maturidade. Sejamos maduros em nome de Jesus.
Não sejamos crianças na fé. Daqueles que desistem, daqueles que param, daqueles que desanimam, não. Deus nos criou para ser valentes, irmãos. O adulto passa pela prova e fica firme. Você vai ver o apóstolo Paulo sendo levado aqui e acolá, apanhava aqui, apanhava lá, mas permanecia firme. Não larga Jesus. Ei, não largue Jesus quando você for cozido. Não largue Jesus quando você passar pelo fogo. Quando a perseguição vier, não largue Jesus. Me lembro de um pastor que uma vez foi pregar em outro país. E ele reparou que ali haviam pastores, ele ia pregar para pastores também. E ele reparou que alguns pastores estavam com luvas, outros estavam de óculos escuros. E ele perguntou para o intérprete dele por que eles estão de luva, por que eles estão de óculos escuros. Não está, o calor não está. Por que o óculos escuro? E por que as luvas? Não está tão frio assim para estar de luva? E o intérprete, então, pediu que ele se aproximasse e ali intermediou uma conversa. E ele perguntou, olha, por que vocês estão de óculos, todos de óculos escuros? E aí, um dos pastores tirou o óculos e mostrou para ele, não tinha olhos. Os olhos dele haviam sido arrancados em um país comunista. Igrejas foram quebradas, o comunismo faz isso. O comunismo exclui Deus. Oremos pela nossa nação, para a nossa nação não se tornar uma nação comunista. As pessoas não sabem o que é comunismo, não tem ideia do que é. Pastores foram mortos, pastores foram perseguidos, igrejas foram fechadas e os pastores tiveram seus olhos arrancados. Não mataram os pastores, mas tiraram os olhos. E ele disse, esse buraco aqui foi porque a minha igreja foi fechada e os meus olhos foram arrancados. Mas eu continuei firme com Deus. Aí ele perguntou aos demais, por que as luvas nas mãos? Isso não estava tão frio? Disseram para ele, é porque as raízes de nossas unhas foram arrancadas, fecharam nossas igrejas, e a punição foi essa, arrancaram as raízes de nossas unhas, arrancaram a unha, arrancaram a raiz, então a unha não nasce mais. Usamos luvas para proteger nossas mãos, porque as nossas unhas nunca mais vão crescer, então dói, né, se esbarrar aqui, a gente fica assim. Fecharam nossas igrejas e fizeram assim conosco. E ele na hora pensou assim, eu vou pregar o que para alguém que perdeu os olhos e não negou Jesus? Eu vou pregar o que para alguém que passou por isso e está aqui firme com Deus? Eu é que tinha que ajoelhar aqui, botar na mão da minha cabeça e pregar para mim, me abençoar. Eu nunca passei por isso? Você já teve seus olhos arrancados porque estava pregando o evangelho? Você já teve a raiz das unhas arrancadas porque estava pregando o evangelho? Homens extraordinários, irmãos. Homens que não negaram a Jesus, mesmo passando pelo cozimento. Igreja, estamos passando pelo período do cozimento. Sejamos maduros com Deus e não larguemos a mão dele. A criança larga da mão. Ah, não aguento essa aprovação, não, vou embora. Vou sair da igreja. Não. O cabrito no leite de sua mãe não aguenta ser cozido, mas o adulto, o maduro, aguenta ser cozido. Diga graças a Deus. Mostremos maturidade, ficamos firmes com Deus. Pode vir o calor que for. Lembra, eu preguei aqui semana passada em um culto sobre os colegas de Daniel que foram jogados dentro da fornalha. E aí nem cheiro de fogo passou neles. Eles permaneceram firmes dentro da fornalha. Estamos sendo cozidos. Se formos criança na fé, vamos desistir, vamos negar Jesus. Vão chegar para você e dizer, olha, você tem que negar Jesus. Eu falo, não posso negar Jesus, não, eu sou dele. A história fala de um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um pastor. E esse pastor, finalzinho dos seus dias, ele havia andado com Jesus 80 anos. E disseram para ele, olha, você vai ser levado diante das autoridades para negar Jesus. Você vai ter que dizer que você não é de Jesus, não. Ele permitiu que o levasse diante das autoridades para fazer um discurso. E todo mundo esperando assim, vai negar Jesus. Você tem que negar. Nega, senão você morre.
E o Policarpo disse o seguinte: olha, há 80 anos eu sirvo a Jesus. Ele nunca me negou. Não vai ser agora que eu vou negá-lo. Jesus Cristo é o Senhor e vai ser sempre o Senhor. Eles queriam que ele negasse que Jesus é Senhor e declarasse que o Senhor era o imperador da época. Ele disse: não, Jesus é que é o Senhor. Vocês têm aí o imperador de vocês, mas o meu imperador é Jesus. Jesus é rei. E eu sirvo há 80 anos, não vai ser agora que eu vou negá-lo, não. O destino dele, após essas palavras, ele foi morto. Levaram lá para trás e mataram, porque a sentença era essa. Mas ele não negou Jesus. Ele mostrou que não era um cabrito cozido no leite da mãe, era um homem maduro. Está dando para você entender o que eu quero mostrar para você? Quando formos cozidos, quando passarmos por qualquer prova, você vai lembrar dessa palavra. Se você está desistindo aí, se você está abandonando Jesus por causa de provas, por causa de problemas, se você está abrindo mão do evangelho por causa de perseguição, então você é um cabrito ainda no leite da mãe, não aguenta a prova mesmo não. Porque o evangelho é para aqueles que são maduros. Diga a glória a Deus.